E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. Quanto tempo, né? É o seguinte, eu tô devendo pra vocês há um bom tempo já, né? 3 anos, um vídeo aqui pro canal. E aí eu decidi fazer um vídeo que vai ser bem relevante pra qualquer um que esteja criando um jogo, tá? Tanto quem é iniciante quanto quem já tá há muito tempo criando o jogo, vai ser importante pra todas as pessoas. Eu vou falar sobre organização e como isso vai te ajudar a ser mais produtivo no seu jogo, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês o jogo que eu tô desenvolvendo agora, chamado Morgan. Eu tô fazendo esse jogo junto com o Nando Bastos, lá da Pixhit. Esse jogo é da Pixhit, eu tô programando o jogo e o Nando tá fazendo a arte. E é o seguinte, essa aqui é a primeira fase, ou vai ser a segunda fase, a gente não decidiu ainda. E olha só, você tá vendo aqui que tem os elementos da fase, mas se você reparar aqui em volta, não tem objeto nenhum aqui fora. Só tem dentro do level, tá vendo só? Só tem objetos aqui. Quer dizer então que todos os objetos estão dentro do frame? Não, eu criei uma layer específica só para organizar os objetos. Olha só, eu vou ativar as layers que eu separei para organização dos objetos. Olha aqui. Olha quanto objeto que eu tenho agora. Eu tenho os backdrops que tem do jogo, são obstáculos ou não, né, ou apenas cenário. Eu tenho aqui objetos ativos que tem algum tipo de interação com o personagem principal, que são esses objetos aqui. Então, são plataformas que caem, plataformas que saem, esteiras, plataformas fixas. Tem também os objetos coletáveis. Tem os switches para fazer puzzle. Tem o sistema de plataforma móvel que eu criei. Tem as orbs que dão magia para o personagem. Tem o sistema de câmera. E tem vários objetos aqui dos inimigos. Ó, tem o respawn, tem o sensor de colisão, tem a imagem, tem o projétil que ele lança, tem PMO, tem um monte de outros itens aqui, tem os itens de perigo. Enfim, tem um monte de coisa. Isso aqui é só do primeiro level. Mas tá tudo aqui fora, não tá dentro do level em si. É claro que eu tenho objetos dentro do level, mas eles estão lá fora também. E por que eu fiz isso? Eu usei esses objetos, eu deixei esses objetos fora do frame para organização mesmo. Porque se vamos supor que eu coloquei um item aqui no level, eu coloquei lá, coloquei um inimigo tal, sei lá, coloquei esse zumbi aqui. E aí eu falei, não gostei dele aqui, eu sem querer, sei lá, não tava pensando em nada, apaguei o zumbi. Cadê esse zumbi agora? Ok, que quando tem eventos relacionados ao zumbi, né, algum objeto, ele pergunta se você quer realmente apagar, porque vai perder todos os eventos. Mas e se for um obstáculo, tipo esse cantinho aqui? Vamos supor que só tem esse canto aqui no jogo. E se eu apagar ele? Eu perco o que eu fiz. Imagina, sei lá, eu levei meia hora pra fazer esse tile aqui, aí eu apaguei ele e perdi. Entendeu? Ah, tem um Ctrl Z, mas e se eu for perceber isso só depois, sei lá, de 2 horas que eu tô editando meu jogo? Eu falei, caramba, eu apaguei aquele canto, não acredito. E aí, perdi. Ok, eu posso inverter um outro que eu já tenho ali. Tá, mas falando, você entendeu o meu exemplo, né? Se eu apagar algum item aí e não tem mais como recuperar, e aí? Então, eu fiz essa layer para salvar esses objetos aqui, e caso eu apague algum sem querer, ele vai estar aqui, entendeu? Ele fica guardado aqui. E tem outra coisa também, se eu decidir alterar toda a arte dele, por exemplo, transformar todo esse level aqui em gelo, é só alterar esses aqui, os principais, que estão aqui guardados nessa layer, que todos do level vão ser alterados também. E se tiver algum faltando, eu já vou perceber, porque ele vai ser o único que não vai ser alterado, o resto vai ser alterado todos, entendeu? Então é importante que você tenha os seus objetos, os seus assets, salvos fora do frame. Salvados, salvos, guardados. É importante que você tenha eles guardados fora do frame, porque se acontecer de você apagar algum deles, eles já vão estar aqui. Outra coisa que é muito importante você fazer é nomear os seus objetos. Não, peraí, que eu acho que o som está estourando. O som tá estourando. Eu abaixei o volume porque estava estourando o som. Outra coisa muito importante é que você tem que nomear os seus objetos, tá? Não crie objetos sem nome, porque senão vai ficar uma bagunça. Por exemplo, aqui ó, eu tenho BG chão 1, BG chão 2, BG chão 3, e assim vai, 4, 5, parece que eu tô falando BG, né? Não, BG, background, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá tudo em sequência, 13, 14, porque se eu ver que tá faltando algum, tipo, por que pulou do 6 pro 8? Tá faltando o número 7, entendeu? Então eu já vou saber. Mantenha os seus objetos nomeados, todos aqui ó, tem nomes, E79, E77, aí tem aqui o rampa 1B, rampa 1, E73, E78, e não só esses assets têm nomes, mas também todos os objetos que nós temos aqui. Então, obstáculo bloco 1, aí veículo bloco 1, plataforma jump through 3, plataforma quebrável 1, plataforma quebrável 2, a gente tem esse quick backdrop não tem nome porque ele é o único quick backdrop que tem aqui no cenário.
porque ele é o que faz a imagem do gelo, mas tem o gelo ali atrás. Tem o timer 3, timer 2, timer 1, tem o obstáculo invisível, plataforma invisível, tem tudo. Tudo tem um nome. Não deixe seus objetos sem nome. Toda vez que você criar um objeto novo, nomeie ele, tá? Para ficar organizado, para você saber o que é esse objeto, tá bom? Falando em nomes, também temos que organizar as variáveis. Olha só, eu vou pegar aqui o zumbi 1. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o sensor do meu zumbi, tá? O sensor vai andar, vai ter uma máscara na frente, que é o personagem, né, o zumbi, mas o sensor é que tem o movimento. Eu vou entrar aqui nas variáveis para você dar uma olhada. Olha só, não tem a lupa aqui. Então você vai ver o zoom aí direto no editor. Olha só esse zumbi aqui que eu selecionei. Olha só as variáveis dele. Eu tenho uma variável chamada N, ID, respawn, N, HP, N, dano, N, item. Aí mais pra baixo eu tenho aqui, ó, um PH, VLX, PH, VLY. Depois eu volto os N, depois eu volto pro PH e assim vai. Depois aqui pra baixo eu tenho de novo um PH nas strings, tenho PH nas flags, tenho N nas flags. O que são esses N e PH? Como eu estou trabalhando com muitos objetos, eu trabalho todos eles com grupos. Então, cada objeto tem um grupo específico. Por exemplo, o grupo PH, que é o de Physics, que é esse aqui, ó, Physical Objects, eles são objetos físicos que caem, que tem algum tipo de ação com o cenário. Ou ele tromba na parede, ou ele cai, enfim. É um grupo que tem objetos físicos. Tanto alguns inimigos estão nesse grupo, quanto alguns projéteis, tipo a bomba. Também alguns coletáveis, como a moeda. Moeda também é um objeto físico. Então, eu tenho vários tipos de objetos diferentes com uma mesma estrutura, que é cair, uma mesma classe, né, podemos chamar assim, que é cair, colidir com paredes, etc. São objetos físicos, eles interagem com rampa, com plataforma móvel e etc. Então, para eu separar essas variáveis que para todos eles estão na mesma posição, por exemplo, aqui, ó, o PH, VLX, VLY, se eu selecionar ele, selecionar a bomba e selecionar a moeda, cadê a moeda aqui? E até a poção, veja que as outras variáveis estão como indeterminadas, mas as pH estão exatamente na mesma posição. Porque na hora de criar a programação, tem que trabalhar exatamente com as mesmas variáveis. Então, eu deixei já o nome separado. Para que serve cada variável? Se eu não colocasse pH, como é que eu ia saber se a variável era para o personagem, uma variável específica para o personagem, ou era uma variável relacionada ao grupo? Então, eu separo todas as variáveis, flags, strings e etc. que são para um determinado grupo, eu deixo um PH, no caso de physicals, né, para esse grupo, para eu poder separar qual é a variável desse grupo aí. Já no caso de coletáveis, olha aqui, ó, CL tempo, que é o tempo que ele dura no cenário até começar a piscar e morrer. A mesma coisa tem para mana 5 e moeda. Ó, os três objetos têm CL tempo. Já outras variáveis estão como indeterminadas, porque são variáveis específicas para esses objetos. Tá legal? Então, eu separo minhas variáveis com uma sigla inicial para poder separar. Isso não é só para variável não, tá? Aqui nos eventos também. Então vamos lá para os eventos. Olha só, eu tenho um grupo aqui. Pera aí, antes disso, olha só quantos eventos que eu tenho só na primeira fase que ainda não está completa. Eu tenho 2.973 eventos. É claro que nem todos são eventos, tem muitos comentários, grupos, finais de grupo, então acaba aumentando a quantidade de objetos, de linhas que eu tenho. Mas eu tenho aí, vamos chutar baixo, 2.000 eventos, só nesse primeiro level. Então precisa estar tudo organizado em grupos. Então, além de eu organizar os eventos em grupos, eu também organizei os meus objetos em pastas aqui em cima. Ó. O meu Morgan, que é o personagem principal, tá dentro de um grupo. Então eu coloquei dentro de um grupo. Tem o Active principal dele, tem a máscara, que é o visual, tem o PMO que controla ele, tem o sensor de hitbox, que é o que causa dano, tem o sensor de ataque, que é a hitbox para ataque. Tem o sensor para o hang-on, que é quando ele gruda no gancho. Vocês vão ver isso quando eu lançar meu jogo. Tem os sensores de esquerda, cima, baixo. Mas tem PMO e precisa de sensor? Dependendo do que eu for fazer, sim, precisa. Então eu tenho aqui. Tem esse objeto de start, enfim. Tudo que é relacionado ao personagem eu deixei numa pasta. Tem também a pasta sistema. Então tudo que é relacionado a sistema está nessa pasta aqui. Por exemplo, um Active que cuida das coisas gerais. Por exemplo, o tempo do jogo, sei lá, o clima do jogo, são coisas que estão aqui. Não é só isso não, tá? Tem bastante coisa que controla por aqui. Por exemplo, a gravidade. Gravidade eu controlo por aqui. Então todo mundo segue a gravidade que está aqui nesse objeto. Tem também um outro que eu salvo. Na verdade, eu só referencio variáveis globais. Quando eu quero achar alguma variável global aqui nos meus eventos, eu uso esse objeto. Tipo, eu só ligo uma flag dele, mas é só para poder encontrar essas variáveis globais. Tem aqui um array de config para configurar o volume do áudio, o volume da música e etc.
Tenho aqui que é um destroy, que ele serve para conferir se todos os objetos iniciais foram destruídos. Esses objetos externos aqui, todos eles são destruídos no início do frame, então esse objeto aqui confere isso. Tem o easing para fazer certos movimentos, tipo de câmera e outros movimentos. Sparse para poder separar informações, dados, né, sentenças, para poder coletar itens específicos dentro de uma sentença. Tem aqui um array de data. Tem aqui os itens, os actives que controlam o controle, se eu estou usando o teclado ou o joystick para poder remapear esses controles. Enfim, tem vários objetos relacionados ao sistema. Cada grupo está com um objeto específico dentro dessa pasta. Então é importante que você também separe em pastas para você se localizar depois. Por que eu tenho que deixar a pasta, por exemplo, de inimigos aberta, que é gigante, enquanto eu estou trabalhando com o sistema? Não faz sentido, entendeu? Agora, por exemplo, se eu estiver trabalhando com física dos objetos, que são esses aqui, os objetos physicals, e tiver que usar a gravidade que tá guardada lá no sistema, então eu vou ter que deixar o sistema aberto e também a física, entendeu? Então tudo depende do que eu estou fazendo. Deixando separado aqui em pasta, nós vamos para os eventos. Olha só, eu vou abrir aqui a pasta inimigos, não, o grupo inimigos. Dentro do grupo inimigos eu tenho vários grupos relacionados a inimigos. Então eu tenho inimigos, inimigos.respawn, inimigos e respawn móvel, que é aquele que segue a plataforma móvel. Quando eu quero criar um inimigo em cima de uma plataforma móvel, eu tenho um respawn específico para isso. Tem aqui inimigos base, inimigos destruindo, inimigos comportamento inicial, para quando iniciar o frame, o que eles vão fazer? Definir variáveis, definir informações, animação, arte, enfim. Inimigos comportamento, projéteis, destrói, tem um monte de coisa. Eu vou abrir aqui comportamento, que comportamento está desativado até que inicie o frame de fato. Ou seja, quando ele confere que todos os objetos lá foram destruídos, então ele inicia o comportamento. Abrindo aqui eu tenho comportamento de cada inimigo específico. Então, Exo Warrior 1, Exo Warrior 2, Skullhole, Ogro, Zumbi, Tex. Tex é porque o Goblin que joga a bomba parece o Tex do Dota. Eu chamo ele de Tex. Mas enfim. E aqui eu vou abrir o Exo Warrior 2. Olha só, tem mais itens aqui dentro. E aqui eu vou abrir, por exemplo, o grupo Ataque. Olha só quantos eventos eu tenho relacionados só para fazer ele atacar. Então eu vou abrir aqui também o grupo Anda. Olha só quantos eventos para fazer ele andar. Olha só quantos para fazer ele pular. São muitos eventos só para fazer tipo ele andar, pular, atacar. São coisas muito complexas. Então eu preciso separar em grupos e colocar comentários. Comentários é uma coisa extremamente importante. Você precisa comentar o que você está fazendo. Você não pode ir simplesmente jogando o evento lá, porque depois você fala, caramba, o que esse evento aqui faz? Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei determinada variável? Por que eu coloquei uma flag aqui? Por que eu fiz isso? Você mesmo acaba se perdendo no que você fez. Ou então você fala, pô, eu criei um evento tal, mas eu não tô achando. Onde que tá? Aí você vai ver, tá tudo misturado, tudo bagunçado. Então, separe com comentários. Coloque comentários, coloque nomes específicos para variável, para flag, faz tudo bonitinho, coloque em grupo, separa tudo certinho, para você poder se organizar, para você se localizar e para o seu jogo não ficar com bugs, porque às vezes é normal ter bug, cada vez que você altera um evento você cria 1 milhão de bugs em cima, mas se você tiver organizado você vai saber exatamente onde você alterou, porque se você alterou uma flag específica, é só você procurar outro evento que está também trabalhando com essa flag, você vai encontrar onde está esse bug, entendeu? Olha aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, por que eu tenho esse evento gigante aqui? Contagem para definir uma ação caso esteja no chão. Aí vai acontecer determinada coisa. Depois, ó, quando acabar a contagem, definir uma chance de 1 a 10 para executar a ação. Que ação? Aí mais pra frente eu vou vendo, entendeu? E aí eu vou olhando aqui o que está acontecendo. Ainda que eu não fui muito específico nesses eventos, eu vou mostrar o outro projeto que eu estou trabalhando paralelamente ao Morgan. Comecei essa semana... Não, semana passada eu comecei esse projeto aqui. Esse aqui é um projeto pessoal meu. Olha só. Isso aqui. Olha como eu fui específico nesse evento. Ao ativar a flag de destruição, é definida a quantidade de cristais que serão criados. É feito o cálculo do ângulo entre os cristais e a velocidade. A velocidade depende da quantidade de objetos que serão criados. Quanto mais objetos, maior a velocidade. Eu expliquei pra mim mesmo o que eu fiz aqui. Porque se eu simplesmente entrar aqui e falar, caramba, o que tá acontecendo? Ball, ângulo, 180 dividido por cria itens mais um. Mano, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Tipo, não faz sentido. Aí na hora que eu leio, eu falo, agora faz sentido o que eu fiz. Entendeu? Então tem um for each, aí depois, manda os valores pro PMO dos objetos. Aí eu entendi agora, por isso tá fazendo pelo loop index, porque eu tô seguindo aqui a quantidade de objetos que foi criada, tal. Entendi. O ângulo entre eles, porque se eu tô criando, por exemplo, 3 objetos, eu defino uma distância entre um objeto e o outro, calculando o ângulo. Então, tem um aqui e tal, no centro. Entendi o que eu fiz, entendeu? Então, é importante que você faça isso. Porque por mais que, sei lá, você fala, não, eu sei o que eu tô fazendo. Depois de um certo tempo, você não vai mais saber o que você tá fazendo.
Tem até uma piada que o programador ele tava lá escrevendo o código e falou assim, a partir daqui, só eu e Deus sabemos o que tá acontecendo. Aí depois, em um certo ponto, falou assim, a partir daqui só ele sabe. Também não sei mais. Entende? Porque isso acontece com muita frequência. Você tá fazendo o seu código e depois você fala, cara, o que eu tô fazendo? Eu não sei mais onde eu tô, não sei o que eu tô mexendo, o que tá acontecendo aqui? Então é importante você colocar comentários. Separe tudo em comentários. Explica como se você estivesse explicando uma pessoa leiga. Tipo, ela nunca mexeu com programação na vida. É pra ela que você tá explicando. É assim que você vai fazer os comentários. Tá? Pra você se localizar depois. Vamos supor que você começou a trabalhar no projeto e ficou, sei lá, uma semana sem mexer nele. E aí você voltou. Cara, você não vai lembrar de tudo. Com certeza você não vai lembrar de tudo. Porque você pensou em 1 milhão de coisas até você voltar no seu projeto. Meu, você já perdeu tudo, sim, a sua linha de raciocínio. Então, escreva como se fosse um roteiro para você se localizar e voltar com aquela linha de raciocínio que você tinha quando você estava criando o seu código, tá? Sempre comente, sempre, tá? Olha aqui, esse jogo aqui, entre aspas, é só uma mecânica agora, de início. Eu comecei semana passada. Eu acho que eu comecei segunda ou quarta-feira passada e já tá com quase 900 eventos. Imagina, você acha que eu consigo lembrar de tudo exatamente que eu fiz desde o começo? Não lembro. Então, faça comentários. Grupos, pastas, comentários. Faça uma layer de assets. Coloque aqui seus assets. Ó, aqui também tá meio vazio. Ainda tá meio bagunçado porque eu não organizei ainda, tá? Mas se eu abrir aqui a minha layer de assets, olha aí, eles estão todos aqui em cima. Tá vendo? Então, esses gráficos não vão ficar, tá? Isso aqui são placeholders. A gente só coloca esses gráficos, mas mais pra frente eu vou alterar tudo. Não vai ficar assim. Tá terrível. Minha irmã falou assim, nossa, parece um cocô com confete. Tipo, um cocô com bolinhas coloridas. E parece mesmo, tá muito feio isso aqui. Isso aqui eu vou alterar tudo depois. É só temporário. Mas voltando aqui no Morgan. Olha só quantos objetos. Então, é importante que você tenha organização, tá bom? Outra coisa que vai te ajudar na produtividade do seu jogo é você usar objetos globais. Olha só, esse bloco aqui, ó, obstáculo bloco 1. Tá vendo ele? Ele é um objeto global, aqui ó, Global Object. O que significa isso? Significa que se, vamos supor que eu venho aqui nas variáveis e eu insiro uma variável nova nesse objeto, todos os blocos dos outros frames que tem esse mesmo nome, que é esse mesmo objeto, também terão essa variável inserida. Se você não coloca esse objeto como um objeto global, vamos supor que seu jogo tenha 15 fases e esse é um objeto comum em todas as fases. Você vai ter, se ele não for global, você vai ter que em frame por frame acrescentar essa nova variável, frame por frame. Se for uma animação nova, vamos supor que você pegou e falou, não quero mais essa imagem aqui do bloco não, eu vou pintar ele de verde, vou deixar ele assim. Tá bom, o jogo é seu, ficou verde. Agora imagina que você tem que fazer isso em todos os blocos de todos os frames. Agora, você deixando ele como um bloco, um objeto global, se você entrar num outro level aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, fase base para construir. É uma fase base para eu construir os levels. Eu venho aqui para visualizar e olha aqui, ó, o bloco, tá pintado. Eu não pintei nesse frame, eu pintei lá naquele primeiro, mas ele já tá pintado aqui. Então, toda alteração que você faz no objeto, em algum frame, ele vai fazer em todos os outros frames. Então, é muito importante que você crie objetos globais. Principalmente se o seu jogo for grande, porque quando você fizer alguma alteraçãozinha em algum objeto, vai alterar em todos os frames, então você não vai ter que ficar se matando. Olha, isso me adiantou muito certos problemas que eu estava tendo, porque toda vez que eu alterava alguma coisinha, algum evento, alguma variável de algum objeto, eu tinha que ir em frame por frame alterando um por um. E eu tinha que ficar anotando qual era, eu tirava a print, anotava e ficava repetindo em todos os frames. Isso levava horas, porque às vezes eu mexia em, sei lá, 10 objetos, e todos eles eu tinha que alterar variável, eu tinha que alterar eventos, tinha que alterar um monte de coisa. Eu tinha que ir frame por frame, eu tinha dois, eu tinha dois, o base e o primeiro que eu tava editando. Eu tinha que, nos dois frames, ficar alterando de cada objeto, variável por variável, evento por evento. Tava dando muito trabalho. Aí eu falei, caramba, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Aí eu vi que tinha o objeto global. Falei, será que funciona assim? Aí eu testei, funcionou. Falei, caramba, era isso então que eu tinha que ter feito. Então, se o jogo é grande, tem um objeto que se repete em muitos frames, objeto global. Faça isso. E nomes. Se você colocar um active como objeto global, ele vai conflitar com outros actives que tiver. Entendeu? Então, nome, ele tem que ter um nome específico para ele. Ele não pode se chamar active. Ele não pode se chamar active 2, backdrop 1. Não coloque esses nomes. Coloque um nome específico, tá bom? Aí, quando você cria um objeto que está lá com o nome de active ou backdrop, é um nome genérico. Altera, coloca o nome certo, tá bom? Porque se você num frame cria um active e no outro frame cria um outro active e cada um tem uma função específica, na hora que você coloca global vai conflitar, vai zoar tudo. Então, faça do jeito certo. Coloque nome. Criou um active, nome. Coloque nome.
tá bom? Se você tiver o ClickTeam Fusion 2.5 Plus, nossa, se você tiver essa DLC, esse add-on aí, o ClickTeam Plus, você tem uma função muito importante que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ela. Que é essa aqui. É chamada de Child Events. O que são Child Events? Vamos supor que você esteja criando eventos que vão se repetir. Por exemplo, essas 3 situações vão se repetir. A única coisa que vai mudar é o ângulo. Então, aqui ó, durante o loop posição e a colisão entre o meu personagem e um grupo Arrow, mas a flag está ligada e o ângulo é menor que 90. Depois as mesmas 3 condições e agora o ângulo é maior que 270. Depois as mesmas 3 situações de novo, mas agora o ângulo é maior que 90 e menor que 270. Tá entendendo que está se repetindo sempre a mesma coisa? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, eu tenho esse evento, aí depois eu tenho esse outro evento. Você está entendendo que está se repetindo? Olha só, eu repeti essas 3 condições iniciais e depois só alterei as dos de baixo. Depois eu de novo repeti as 3 condições iniciais e alterei a última. De novo eu repeti as 3 condições iniciais e alterei só a última. Você reparou que as 3 condições iniciais não mudaram? Elas sempre estão se repetindo? Então, se você tiver o ClickTeam 2.5 Plus, você pode fazer o seguinte, você só cria as 3 condições iniciais, depois você clica o botão direito e clica em adicionar um novo evento criança, um novo evento filho, um novo Child Event. O que é esse Child Event? É isso aqui, ó. Sei lá. Viu? Agora ele vai considerar as 3 condições iniciais mais essa nova aqui. E você pode colocar dentro desses Child Events, dentro desses eventos filhos, mais eventos filhos. Então vamos supor que eu queira, sei lá, vou colocar um novo evento aqui. Se eu pressionar a barra de espaço, e agora um novo Child Event, e eu estou pressionando a letra A, e um novo Child Event, ou estou pressionando a letra S, pera aí, é mais fácil aí. Se eu estiver pressionando a barra de espaço e pressionar A, vai acontecer tal coisa. Ou se eu estiver pressionando a barra de espaço e pressionar a letra S, vai acontecer uma outra coisa. E eu posso ainda colocar uma nova situação aqui dentro do A. Se a minha quantidade de vidas for igual a 0... Opa, eu coloquei errado aqui. Ou quantidade de vidas é igual a 1. Vão acontecer coisas diferentes. Olha aí a situação, se eu estiver pressionando espaço, pressionar A e a vida for igual a 0, vai acontecer tal coisa. Mas, se eu estiver pressionando a barra de espaço e eu pressionar a letra A e eu tiver com a quantidade de vidas igual a 1, vai acontecer uma outra coisa. Tá vendo que eu estou repetindo a mesma situação? É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Viu? É a mesma coisa. Isso aqui, aí aqui vem a condição, sei lá, próximo frame ou fim da aplicação. É a mesma coisa aqui. Próximo frame ou fim da aplicação. Entendeu? Esse evento tem um filho A e tem um filho número de vidas igual a 0. E esse A ainda tem outro filho que é o número de vidas igual a 1. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então fica muito mais organizado se você colocar eventos filhos. Porque você vai indentando esses eventos. E aí você pode ainda inserir comentários aqui. Próximo frame e fim da aplicação. Olha como fica muito organizado usando sistema de eventos filhos. Essa função só existe para o ClickTeam 2.5 Plus, tá? É só a versão Plus que tem. Então se você tem o ClickTeam na Steam, deixa lá na lista de desejos o Plus, quando tiver promoção você compra. Ou então você compra do site, mas a sua versão não pode ser da Steam para você comprar do site. E do site sai bem mais caro, porque em euro, na Steam, ele considera o dólar 2,5 reais. Então sai muito mais barato comprar na Steam. Tá bom? Tem outras situações aí que ajudam na produtividade, mas eu vou parar por aqui o vídeo porque eu acho que já ficou longo demais, tá bom? Não pretendo postar mais vídeos no futuro, talvez eu poste mais um só ou outro, mas eu não vou voltar com o canal, tá bom? Eu tô postando só no meu canal pessoal, que é Matheus Salvalage, eu vou deixar na descrição, nos comentários, enfim. Vai lá, de vez em quando eu posto umas coisas lá, beleza? Então é isso, não fique esperando mais vídeos no canal, mais pra frente talvez eu poste outros. Então é isso, seja organizado para ser produtivo, beleza? Então até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser, e falou!